Olá, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Jorge e hoje vamos estudar sobre a Inquisição Protestante. Não estou fazendo este vídeo para brigar com ninguém, nem para depreciar nossos irmãos protestantes, ou evangélicos, como eles preferem se chamar, mas para mostrar que não se deve julgar ninguém. Somente Deus tem esse poder e que a própria palavra de Deus nos adverte, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, de que não devemos julgar ninguém. Pois nas palavras de Jesus, quem julgar seu próximo será julgado na mesma medida, pois o Senhor nos diz: não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 7, versículos de 1 a 5. Peço que não me julguem mal, por me fazer juiz do julgamento dos outros, mas não é essa a minha intenção, e quem me julgou assim, então que me perdoe, pois resolvi fazer este vídeo por ter visto inúmeras vezes os protestantes atacarem a fé dos católicos por terem se servido do suposto santo ofício da Inquisição, desde a Idade Média até bem recentemente, confrontando-os com os terríveis horrores dessas páginas terríveis da história da Igreja. Como os pobres católicos não têm como dar uma resposta a esse ataque constante e frontal dos evangélicos, é que resolvi estudar e expor a Inquisição Protestante, demonstrando assim que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. A Inquisição Protestante parece que foi uma espécie de vingança contra a Inquisição Católica, mas acabou sendo mais terrível. Existem vários vídeos no YouTube revelando que a Inquisição Protestante foi ainda pior do que a Católica, como, por exemplo, um vídeo intitulado "Existiu uma Inquisição Protestante?", do canal Investigação Literária, ou o vídeo "Inquisição Protestante, o lado obscuro da Reforma", do canal To História, ou "Como foi a Inquisição Protestante, Lutero, Calvino e Zwinglio", do canal Mestre Teólogo, que serviram como fontes históricas, assim como também o livro Para Entender a Inquisição, do professor Felipe Aquino, publicado em 2008 pela editora Cleófas, onde, a partir da página 197, revela várias atrocidades da Inquisição Protestante. Muitos consideram São Tomás de Aquino o maior teólogo católico que já existiu, mas ele escreveu uma coisa horrível na sua Suma Teológica 2.2.11, 3c, onde condena todos os hereges à morte e termina dizendo que os hereges podem não somente ser excomungados, mas também, em toda a justiça, ser condenados à morte. Com toda a razão, com toda a certeza, esse pensamento de São Tomás foi o precursor da Inquisição Católica. Discordo veementemente desse pensamento pavoroso. Onde está nele? Onde é que está nele? O amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, dito por Jesus Cristo em Mateus 5,44. Mas o fato é que a Inquisição Protestante também existiu e não foi nem um pouquinho melhor do que a católica. Vamos aos fatos. Todos os historiadores concordam que a pior Inquisição católica aconteceu na Espanha, no final do século XV, onde se tornou notório
a avareza do rei Fernando II de Aragão, que passou a confiscar todos os bens dos hereges, aumentando bastante a sua fortuna, ao ponto do Papa Sisto IV lhe endereçar uma bula em abril de 1482, onde termina assim: a Inquisição há algum tempo é movida não por zelo pela fé e a salvação das almas, mas pelo desejo de riqueza. Ao receberem essa bula papal, o rei Fernando e a sua esposa Isabel ficaram furiosos e ameaçaram o Papa de morte. Revoltados com essa bula, eles resolveram intensificar ainda mais os métodos da Inquisição espanhola, nomeando o sanguinário Tomás de Torquemada como inquisidor-mor. Essa rainha Isabel também mandou matar cerca de 800 católicos por ano, como represália a essa bula papal. Com a reforma, os protestantes também se viram no direito de lançarem mão de suas próprias inquisições. Em 1525, mais de 1000 camponeses católicos foram mortos em combate com os exércitos dos príncipes recém-convertidos protestantes. 122 conventos e 27 castelos foram completamente destruídos, e quem era pego assistindo missa nos países protestantes era morto sem piedade. Apenas 2 anos depois, em 1527, príncipes alemães, simpatizantes de Lutero, enviaram exércitos para Roma, saqueando, estuprando e matando 4.000 cidadãos romanos. Roma foi totalmente incendiada nesse triste episódio. Em 1530, Martinho Lutero costumava citar o Salmo 80 para incitar a morte dos hereges católicos. Vários reis e príncipes se tornaram protestantes, mas não pela salvação das almas, mas sim para poderem confiscar os bens materiais de milhares de católicos, ficando mais ricos e poderosos do que nunca, a exemplo do que tanto fizera o rei Fernando da Espanha. O rei Henrique VIII da Inglaterra quis se divorciar de sua esposa, que ele odiava e que não podia lhe dar filhos, para se casar com Ana Bolena, sua amante, mas o Papa se recusou a conceder esse divórcio. Então o rei Henrique quis enviar 2 eruditos, São Thomas More, que era o seu primeiro-ministro, e São João Fischer, um cardeal de mais de 80 anos, para convencerem o Papa, mas ambos se recusaram e foram decapitados por isso. Então o rei Henrique fundou a sua própria igreja, a Anglicana. Ele mandou expulsar milhares de padres e bispos católicos da Inglaterra, e os que se recusaram foram mortos. Somente na Islândia, Henrique VIII mandou matar mais de 1000 padres e bispos católicos. Muitos comemoram Lutero como o precursor da Reforma, mas foi João Calvino, o maior teólogo protestante do século XVI, quem deu um tremendo impulso na Reforma. Pois bem, Calvino reuniu 12 senadores suíços e dezenas de pastores, criando um santo ofício da Inquisição próprio, que ficou conhecido como Consistório, que entre os anos 1541 e 1546, ou seja, em apenas 5 anos, executou 58 sentenças de morte e praticando centenas de torturas. Em 27 de outubro de 1553, João Calvino ordenou que seu braço direito, Guilherme Farel, junto com seus discípulos, sequestrassem, amarrassem e queimassem lentamente, até a morte, Miguel Servet, um grande cientista daquela época, pois descobriu a circulação sanguínea, além de ser
médico, advogado, matemático, teólogo e filósofo. Servete foi morto dessa forma apenas porque Calvino discordava de suas ideias. O Dr. Geoffrey Blyden, autor de vários livros, historiador e professor das universidades de Harvard e de Melbourne, compara o início da Reforma Protestante ao início do Islã, onde tudo era resolvido mais pela força do que pela palavra. O líder protestante Félix Manz e centenas de seguidores seus, os anabatistas, foram mortos afogados por Zwinglio e seus discípulos, e mais tarde o próprio Zwinglio foi morto num campo de batalha. Todos os países protestantes de hoje foram convertidos ao protestantismo a ferro e fogo, e não pela Bíblia Sagrada, segundo o professor Dr. Hudson Rubens Correia, famoso médico pediatra brasileiro. No dia 7 de junho de 1570, o padre Inácio Azevedo e mais 39 jesuítas, companheiros seus, vindo de Portugal para o Brasil para evangelizar os índios do Maranhão, numa caravela chamada São Tiago, foram alcançados pelo corsário francês Jacques Sourier, repleto de protestantes calvinistas, e foram sumariamente degolados ainda em alto mar. Na Escócia presbiteriana de John Fox, num período de 6 anos, foram mortos na fogueira mais de 1000 mulheres acusadas de bruxaria. É famoso também o caso no Brasil de 30 católicos chacinados dentro de uma igreja, durante uma missa, no interior de uma igreja, no Rio Grande do Norte, em 1645, por centenas de protestantes holandeses enfurecidos. Fico triste, poderia citar vários outros exemplos, como, por exemplo, a terrível noite de São Bartolomeu e muitos outros exemplos tristes, né? Fico triste de estudar tão terríveis feitos daqueles que pretendiam reformar a igreja, fundando igrejas que se propunham a reviver os primórdios do cristianismo. O ideal é que jamais deveriam ter existido inquisições, tanto católicas quanto protestantes, pois são páginas nefastas da história mundial. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia!